Olá, novamente, né? Eu me chamo Alicia e essa é a nossa terceira aula do estágio supervisionado 3. E o nosso tema de hoje são as mulheres na Segunda Guerra, especificamente uma análise da presença feminina soviética, alemã e judia na guerra. Bom, é só passar aqui o slide, pronto. Muita gente sabe, né, sobre como que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Também é um dos temas, quando se pensa em história, mais é, frequentes e mais, digamos assim, badalados, quando se pensa no estudo da história. Então, eu não vou me adentrar no, no contexto da guerra, no que causou, eu não vou caminhar por esse lado. Eu quero destacar as relações de gênero dentro da sociedade e como que era a realidade das mulheres alemãs, judias e soviéticas nesse contexto de guerra. Eu também vou deixar um vídeo de um canal no YouTube que é o História Obrigatória, né? Que é um canal muito legal que tem aqui no YouTube, e eles têm um vídeo especificamente falando sobre as mulheres na Segunda Guerra Mundial, e eu me inspirei muito nesse vídeo. Essa aula sobre esse tema das mulheres na Segunda Guerra, eu cheguei a dar no meu estágio supervisionado presencial, ah, e foi um tema muito bem recebido pelos alunos, muito porque eles já têm um interesse muito grande nos contextos de guerra, e pouco se discute a presença de mulheres nesses contextos de guerra mundial, e também pela história das mulheres ser algo muito recente dentro da historiografia. Então, para a gente dar um início ao nosso tema, né, eu queria destacar um pouco sobre a sociedade e as relações de gênero existentes nesse período de Segunda Guerra Mundial, aonde a mulher ainda tinha esse papel social muito ligado à relação do lar, a uma relação de gênero ligada a uma mulher frágil, a uma mulher muito ligada à maternidade, muito ligada ao casamento, a precisar ser esse pilar fundador da família. Então, a gente tem essa estrutura social, né? E a partir do início da guerra, com esse recrutamento dos homens indo para postos de soldados e muitos deles morrendo na guerra, acaba que o mercado de trabalho começa a se abrir mais para as mulheres em funções ainda tanto militares, como, por exemplo, enfermeiras, atiradoras, em alguns casos das soviéticas, também, como que eu posso dizer, combatentes, operadoras de máquina, mas também ocorreu uma abertura do mercado de trabalho para as mulheres que poderiam ser secretárias, professoras, assistentes sociais, e etc. Então, a gente tem esse recrutamento das mulheres para o mercado de trabalho, tendo em vista que muitos homens acabaram morrendo e precisava que alguém ocupasse esses postos de trabalho. Então, acaba que as mulheres acabam tendo essa abertura para o mercado de trabalho em função dessa baixa população masculina em decorrência da guerra. Mesmo assim, a gente ainda tem um contexto de machismo e patriarcalismo muito presente nos ambientes de trabalho, no próprio ambiente social, tendo em vista que era reforçada ainda essa ideia de feminilidade, de mulheres doces, frágeis, buscando o casamento como uma opção. Então, aí a gente ainda lida com essa abertura do mercado de trabalho, mas continua sendo muito forte a, a reafirmação de que aquele posto de trabalho que estava sendo ocupado naquele momento por essa mulher, ele não era uma situação de normal, né? Era uma vivência de excepcionalidade, tendo em vista o contexto da guerra.
Dessa forma, eu quero destacar já de início a presença das mulheres alemãs na guerra, e essa aula vai ser um pouco diferente, né? Porque todo slide, né, os próximos slides já vão vir com as minhas indicações de leitura sobre a temática. E aqui eu trago o livro As Mulheres do Nazismo, da Wendy Lawyer, e nesse livro, a Wendy Lawyer, ela vai trabalhar especificamente sobre as mulheres alemãs e sobre o papel dessas mulheres no regime nazista, em que essas mulheres alemãs, ela coloca que elas eram cooptadas nas atividades do partido nazista. Por muito tempo, se criou um discurso de que as mulheres alemãs ou elas eram vítimas do regime nazista ou elas eram apolíticas, ou seja, elas não estavam ligadas propriamente ditas ao que estava acontecendo, né? Elas não tinham conhecimento político e nem envolvimento político nas ações do partido nazista, ou seja, elas eram totalmente passivas do que estava acontecendo. Nessa categoria de vítima, acaba acontecendo a invasão da Alemanha, né, pelo Partido Vermelho, pelo Exército Vermelho, no caso, desculpa, e ocorreram inúmeros casos de estupro, de violência contra essas mulheres. Então, por muito tempo, a historiografia sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a quando se voltava o olhar para as mulheres alemãs, elas sempre estavam sendo vistas ou como vítimas da invasão da Alemanha, nos casos de violência, nos casos de estupro, ou elas eram vistas sempre como mulheres que não tinham conhecimento político sobre o que estava acontecendo e que elas eram meras observadoras do processo político e da própria guerra que estava acontecendo, sendo encabeçada pelo exército nazista. Então, a Wendy Lawyer, ela vem justamente para colocar uma terceira opção dentro dessas categorias, que se enquadravam as mulheres que estavam presentes, ocupavam cargos de grande destaque dentro da estrutura governamental nazista e que também acabaram sendo reprodutoras desse governo, né, de violência, desse discurso de violência nazista que executava minorias, no caso, promoveu o Holocausto judeu. Então, ela coloca as mulheres alemãs também como mulheres que estavam promovendo esse genocídio do povo judeu e de outras minorias também em atividades que elas exerciam como trabalho para o governo nazista. Por exemplo, muitas eram secretárias, elas eram mães, elas eram esposas, e elas acreditavam que quando elas faziam atividades que hoje nós podemos entender como muito cruéis, como até com traços de psicopatia, elas estavam não fazendo propriamente, elas não conseguiam ver a crueldade dessas atividades, porque para elas estavam demonstrando lealdade ao partido nazista. E a gente também tem que levar em consideração que essas mulheres, elas cresceram, tiveram a sua juventude, o seu amadurecimento dentro de um regime que propagava uma ideia de supremacia racial, de eugenia, né? Então, era muito difícil romper com essa ideologia se você cresce nesse meio social que em todas as estruturas, em todos os mecanismos que estruturam uma sociedade, reforçavam a ideia de que sua raça, né, era superior e que as demais que não se encaixavam nesse ideal de superioridade deviam ser exterminadas. Então, a Wendy Lawyer, ela fala que as mulheres do nazismo, elas não eram sociopatas marginais. Elas acreditavam que suas ações violentas eram atos de vingança justificados, praticados contra o inimigo do Reich. Então, se estrutura uma imagem de inimigo para essa sociedade, principalmente para essas mulheres, que é o caso que a gente está analisando.
Então, elas acabam internalizando que elas precisam demonstrar lealdade. E essa lealdade era através de atitudes violentas, dado ao grande genocídio promovido pelo Terceiro Reich na Alemanha. Aqui a gente tem a propaganda nazista, que era uma forma muito forte de propagar os ideais nazistas na sociedade. E aqui a gente tem um cartaz de propaganda nazista, que é uma mulher, né, segurando uma criança, e essa criança está idolatrando o Hitler, né? E o título do cartaz é O Líder, a Juventude, que é essa ideia de toda a nova geração incrustar, né, esse ideal nacionalista e essa ideia de respeito ao líder da pátria. Então, as propagandas nazistas idolatravam a mulher enquanto mantedora do lar, como uma mãe zelosa e atenciosa, como uma educadora dos filhos na questão nacionalista, como a gente pode observar nesse cartaz, e também uma provedora da geração pura e perpetuação da raça. Então, essas mulheres elas eram incentivadas a se relacionarem só com homens que representassem esse ideal e pudessem promover uma prole que seria a nova juventude, né? A nova geração pura e que iria perpetuar todos esses ideais que a Alemanha nazista idealizava. Aqui a gente já tem a ideia das mulheres soviéticas na guerra. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler esse livro da Slevana Alizevich, né? Desculpa a pronúncia, em que A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E eu digo que esse livro é fantástico para entender as mulheres soviéticas na guerra. Esse livro ele é todo produzido através de memória das veteranas de guerra soviética e como elas narram a experiência delas dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o destaque do livro são protagonizados por mulheres que serviram o Exército Vermelho como franco-atiradoras, como médicas, como enfermeiras, como controladoras de tanques e outras funções militares. Essas mulheres, elas acabavam tendo uma ideia nacionalista também, mas muito ligada a servir ao seu país, a lutar pelo seu país, a não deixar que ele caísse nas garras da Alemanha nazista, a lutar pelos seus ideais. E a gente tem que lembrar que as mulheres soviéticas, elas estavam vivendo um regime socialista. Então, tudo a política de governo era uma política que buscava a igualdade entre os sexos. Então, as mulheres soviéticas, elas estavam discutindo coisas como aborto, como a inserção de mulheres no mercado de trabalho, em carreiras que poderiam ser tanto masculinas quanto femininas. Tinham também grande incentivo dos seus próprios pais, assim, é perceptível dentro desse livro uma passagem que eu não vou lembrar a página agora, mas que a família, né, os pais queriam que essas mulheres não almejassem um casamento, que era muito mais bonito, né? Era muito mais não sei, não consigo traduzir em palavras agora, mas que era muito mais orgulhoso para essa família ter uma filha que servia como franco-atiradora para o Exército Vermelho na causa do seu país, do que, por exemplo, uma filha casada com 19, 20 anos. Então, os pais e todo o núcleo familiar e o próprio governo incentivava que essas mulheres entrassem em carreiras militares e lutassem pelos ideais soviéticos da época. Então, mas ao mesmo tempo, essas mulheres eram muito jovens e os relatos delas acabavam evocando a morte, a sujeira, a violência que elas sofriam se elas fossem capturadas, por exemplo, pelos alemães, a fome, a angústia de ser jovens mulheres em uma guerra que era extremamente sanguinária, né? Então, ao mesmo tempo em que mostra essa ideia de liberdade para as mulheres, os relatos também evocam o quanto que era sofrido experienciar tudo isso sendo muito jovem, né?
E a gente não pode deixar de falar sobre a experiência das mulheres judias na guerra, porque, querendo ou não, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto é um dos principais pontos de destaque, porque a população judia foi, sim, uma das mais perseguidas dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial, e essas mulheres judias, por conta da sua religião, elas eram e ainda são o pilar mais importante da manutenção da família. Elas cresciam para serem donas de casa, isso a gente pode ver, inclusive, em séries como Não Ortodoxa, que tem disponível na Netflix. A gente tem também documentários que falam sobre famílias, né, comunidades judias em Nova York, por exemplo, que é tem um bairro judeu, e esse bairro judeu é de uma doutrina ortodoxa, né? Então, eles tentam manter a vida antes com contexto antes da Segunda Guerra Mundial. Então, essas mulheres, elas cresciam dentro dessa ideia de feminilidade em que elas eram mantedoras da família, provedoras do lar, e que, a, e que apesar de terem esses costumes, a onda de emancipação feminina não excluiu as mulheres judias, né? Elas acabaram buscando espaço no mercado de trabalho, dentro das universidades, e continuavam ainda ligadas à sua religião, buscando também corresponder ao ideal de mulher que a sua religião propagava. E também muitas sofreram com a Lei de Esterilização de 1933, que foi uma lei imposta pelo governo alemão na tentativa de promover uma esterilização de toda a população que não condizia com o ideal puro que eles propagavam. Então, mulheres judias, prostitutas, é, pessoas com algum tipo de deficiência ou com doenças hereditárias, todas sofreram, no caso, uma esterilização forçada para que os seus genes e e que as próprias minorias não se propagassem nesse novo ideal de sociedade alemão. Aqui a gente tem a Anne Frank como uma grande figura, né, dessa mulher judia na guerra, porque o seu livro com o diário dela, né, que gerou um livro publicado pelo seu pai, descrevendo a vivência dela junto com a família, escondida, né, tipo num sótão, até a família dela ser encontrada, ser delatada, na verdade, e levada para um campo de concentração. Fala sobre toda a história dela ainda criança, sofrendo os horrores do Holocausto. Então, a Anne Frank ela tinha 15 anos quando ela foi mandada para o campo de concentração em Bergen-Belsen, na Alemanha, em 1945. E o seu diário ela registra todo o seu cotidiano, marcado não só pela guerra, mas também pelos desafios de crescer em um esconderijo durante a perseguição a seu povo. Então, a gente consegue perceber o amadurecimento de uma menina de 15 anos, dilemas que ela tem, paixões, o que ela sente, mas ao mesmo tempo não fica isento disso a gente conseguir perceber como era difícil a vida de uma família judia escondida para sua sobrevivência no contexto de Segunda Guerra Mundial. E aqui eu destaco também a experiência de mulheres judias dentro dos campos de concentração, né? Que não é o próximo slide, mas que eu vou comentar, vou só frisar aqui, só para terminar a aula mesmo, porque eu acho muito importante a gente destacar isso, a ideia de que as mulheres judias, elas sofreram não só a própria ideia de exterminação da sua raça, mas também a ideia de destruição da sua identidade. Quando essas mulheres judias elas iam para os campos de concentração, seus cabelos eram raspados, os seus nomes eram trocados por números, elas eram forçadas a fazer a trabalhos, né? A fazer trabalhos, a ser uma mão de obra barata e até ao mesmo tempo não remunerada. E também elas eram colocadas à mercê de vários tipos de tortura. Muitas morreram em câmaras de gás, muitas morreram por desnutrição, porque a alimentação era muito ruim, muitas morreram expostas ao frio, tentando fugir dos campos de concentração.
também sofriam com estupros dos oficiais alemães. Então, acabou se propagando em cima das mulheres judias uma grande, um grande apagamento da sua identidade, e, e isso é muito perceptível quando a gente pesquisa sobre como foi a experiência de vida delas dentro dos campos de concentração. E o Diário de Anne Frank acaba sendo uma grande fonte, né, para que a gente consiga ter acesso a, a esse tipo de experiência, não só para conhecer um fato histórico, mas também para que não se repita, né? Eu acho que eu termino essa aula dizendo que é muito necessário que a gente saiba da nossa história e a entenda para que tipos de situação como da Segunda Guerra Mundial não voltem a acontecer. Porque quando a gente não conhece a nossa história, a gente está fadado a repeti-la, né? E eu espero que vocês tenham entendido a aula, que tenha dado uma nova perspectiva para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e que também a refletir sobre o apagamento das mulheres em vários contextos históricos, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Então, eu trouxe uma perspectiva de três tipos de mulheres que estavam presentes na Segunda Guerra. Eu espero que ela tenha sido produtiva. Muito obrigado pela atenção de vocês e eu volto numa próxima oportunidade para que a gente continue estudando. Obrigada e até mais.